Pessoal, eu montei agora aqui uma tabelinha, na verdade um tabelão, né? Para a gente poder observar as enzimas, para a gente poder mensurar o trabalho das enzimas e também a importância das enzimas diante das ações químicas, sendo elas ações enzimáticas, que essas enzimas promovem, né? Claro que a base de tudo isso é quebrar o alimento. É isso que uma enzima vai fazer, vai quebrar o alimento, vai deixar o nutriente à nossa disposição. O nutriente, ele é sempre o biomonômero. Então, eu vou ingerir proteína, né? A minha proteína, esse meu biopolímero, ele é um alimento para mim. Mas a partir do momento em que eu quebro, em que eu fragmento essa proteína como um todo, eu obtenho a partir daí os aminoácidos. Os aminoácidos são os nutrientes, são os biomonômeros, né? É a minha menor estrutura. O mesmo quando eu tenho um polissacarídeo, quando eu tenho um amido, né? E aí a gente vai observar isso. Quando eu trabalho na quebra desse meu polissacarídeo, eu vou obter lá no final um biomonômero, que é a glicose ou a frutose, por exemplo. Esses são os nutrientes. Então, antes da gente partir para cá e começar a dar uma analisada nesse contexto enzimático, eu quero que vocês já cheguem nessa análise com essa ideia, tá? O meu alimento é o macro, é o biopolímero. O meu nutriente é o micro, é o meu biomonômero. É quando eu não tenho mais como dividir. E aí eu sou capaz de absorver. Nosso intestino não absorve macromoléculas. Ele não absorve uma proteína inteira, mas eu absorvo aminoácidos. Daí a necessidade de eu fragmentar a minha proteína. Vamos dar uma olhada aqui, galera, porque eu quero que vocês observem o seguinte. Eu esquematizei, por isso que eu disse que eu tabelei, né, o suco entérico, as nossas enzimas que compõem o suco entérico, e as nossas enzimas do lado de cá que compõem o suco pancreático. Nesse meu esquema, nesse meu tabelão, eu coloquei a enzima, tá? Óbvio que nós estamos falando, gente, de enzimas que atuam no intestino delgado, que isso fique claro, suco pancreático e suco entérico. Suco pancreático produzido pelo pâncreas e lançado no duodeno, suco entérico produzido pelo próprio duodeno. Beleza? Então, estamos ali na cavidade intestinal, mais especificamente no intestino delgado. Talvez possamos até mensurar o fato de que nós ainda estamos no início desse intestino delgado, que nós ainda estamos no duodeno. E eu quero que vocês reparem a conexão de degradação. Vou explicar o que seria essa conexão de degradação. Eu mensurei as enzimas que estão de branco, mensurei também o substrato de cada uma dessa enzima. O que é o substrato? O substrato é o que ela quebra. Tá lembrado da aula de enzima? Substrato é aquilo que a enzima quebra. Então, esse substrato ele está de laranja e o que está de amarelo é o produto. O produto é o resultado da quebra. Beleza? Então, para você se situar, de novo, o que está de branco é a própria enzima, seja ela uma enzima que compõe o suco entérico ou o suco pancreático. O que está de laranja é o substrato, é aquilo que vai ser quebrado, e o que está de amarelo é o produto, é o resultado da nossa quebra. Vamos observar um pouquinho sobre essa conexão enzimática que eu supus, né? Que eu mencionei há pouco para vocês. Gente, eu tenho aqui no suco entérico algumas enzimas, das quais eu tenho certeza que lactase, sacarase e maltase são enzimas conhecidas. Tenho certeza. Mas como nós precisamos nos aprofundar, eu pontuei aqui outras 3, tá? Carboxipeptidase, aminopeptidase e a terceira, dipeptidase. Essas 3 enzimas são específicas, são bem específicas, por isso às vezes elas nem aparecem nesses livros didáticos de ensino médio, tá? A minha primeira enzima, carboxipeptidase, assim como a aminopeptidase, ela degrada o quê?
oligopeptídeo. Gente, o que é um oligopeptídeo? Oligopeptídeo é um pedaço de peptídeo, né? Oligo, poucos, alguns, então é um pedaço de peptídeo. É como se eu pegasse uma proteína, quebrasse essa proteína, e aí eu teria o oligopeptídeo. Depois eu pego esse oligopeptídeo, olha só, pensa bem para a gente fazer a conexão. Depois eu pego esse oligopeptídeo, quebro esse oligopeptídeo e passo a ter um dipeptídeo. Olha como é que eu estou fragmentando. Eu tinha um polipeptídeo, que era a minha proteína. Quebrei essa minha proteína, passei a ter um oligopeptídeo. Aí eu quebrei esse oligopeptídeo, passei a ter um dipeptídio. Quebrei esse dipeptídeo, passei a ter um aminoácido, que é o meu biomonômero, que é o componente que será absorvido. Vocês se ligaram que eu tenho degradações ocorrendo em cadeia? Quando você entender isso, você consegue entender essa interação entre as enzimas, entre os sucos. Por quê? Aqui na dipeptidase, eu tenho uma enzima que quebra dipeptídeo. Então, olha nessa minha sequenciazinha que nós mensuramos. Bom, primeiro, a gente também tem que entender que tudo isso está no mesmo lugar, né, gente? Não é uma questão onde o alimento, né, a minha massa alimentar ali, no caso do intestino delgado, meu quilo, ele não recebe primeiro o suco pancreático, depois suco entérico, depois... Não, é tudo junto. É uma maçaroca só, aquilo se mistura, certo? E quando eu entendo que está todo mundo ali junto, todo mundo no mesmo bolo, todo mundo misturado, fica mais fácil da gente perceber isso aqui, ó. Quando o alimento chega no intestino delgado, quando ele chega no duodeno, ele encontra, por exemplo, a quimiotripsina ou a tripsina. E aí aquela proteína que eu comi, aquela proteína que eu ingeri, ela vai ser quebrada, né, pela quimiotripsina, por exemplo. Um exemplo, mas pode ser a tripsina? Pode, claro que pode. Mas entendam que eu primeiro tenho que quebrar a proteína. Porque depois que eu quebro a proteína, tá vendo esses peptídeos que eu estou pontuando aqui? A maioria desses peptídeos são o quê? Oligopeptídeos. Então a questão é, a quimiotripsina foi lá, quebrou a minha proteína e transformou aquela minha proteína integral, aquela proteína inteirona, em pedaços de oligopeptídeo, que eu chamo de oligopeptídeo. Esses pedaços serão quebrados agora pela quimiotripsina? Não. Eles serão quebrados agora ou pela carboxipeptidase, ou serão quebrados pela aminopeptidase, mas entendam que há uma cadeia. Beleza, quebrei o oligopeptídeo. Fui lá, a minha aminopeptidase quebrou o oligopeptídeo. E aí eu passei a ter agora dipeptídeos. Quem vai quebrar os dipeptídeos? Quimiotripsina? Não. A aminopeptidase? Também não. Eu agora vou depender de quem? Da dipeptidase. Olha essa ligação que eu estou mostrando para vocês. E aí, quando a dipeptidase quebra o dipeptídeo, eu tenho os aminoácidos que serão absorvidos. Essa conexão tem que ser entendida. Tem que ser entendida. Não basta eu simplesmente decorar. Lipase quebra lipídio, né? Amilase quebra amido. Não é só decorar, eu tenho que entender essa conexão. E aí, isso não vale só para a proteína. Nos nos carboidratos, nos açúcares, como é o caso do amido, um polissacarídeo, eu também tenho essa relação. Gente, se eu pensar em amilase, né, em amilase ou amilopepsina, tá? Então eu penso numa amilase ou numa amilopepsina, o que ela faz? Ela quebra amido. Pô, legal. O que é um amido? Um amido é um polipeptídeo. E aí quando eu quebro esse polipeptídeo, que é o meu amido, o que eu obtenho dessa quebra? Eu obtenho maltose. Beleza. Mas eu sei que a maltose não é absorvida, porque ainda é um carboidrato grande. Eu preciso chegar a um monossacarídeo, eu preciso chegar lá na glicosezinha para ser absorvida, eu preciso ir lá, eu tenho que ter glicose.
Tem que ter frutose, tem que ter monossacarídeo. Ótimo. Então, o meu amido que foi quebrado, que gerou maltose, tá, galera? Essa maltose vai ser quebrada pelo mesmo amilo? Não. É a minha amilase ou a minha amilopepsina que vai fazer isso? Não, não é. Eu agora vou depender de quem? Vamos lá no suco entérico. Eu vou depender da maltase, ok? Para quebrar a maltose, gerar a glicose e aí sim absorvê-la. Então há uma conexão. Claro, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que lembrar o nome das enzimas, o que cada uma quebra, o produto que eu obtenho. Não, tenho que saber, tá? Tenho que saber. Queremos aí, ó, a medicina, então eu tenho que saber, não tem jeito, tá bom? Mas eu também quero que vocês façam essas relações, beleza? Gente, tá aí uma tabela com todas as enzimas, o que cada uma faz, né, onde cada uma quebra, o produto de cada uma delas. Não se esqueçam de conectá-las e não se esqueçam também de lembrar que trata-se aqui de enzimas que atuam no intestino delgado. Beleza? Gente, vejo vocês amanhã na nossa aula ao vivo de aprofundamento para ajudar vocês a resolverem questões desse sistema digestório. Beleza? Beijo, até amanhã.